Reabrindo a audiência, a sessão 59 da pauta, desembargadora Claudina, Bandeirantes Hotéis, ECAD e Bandeirantes Hotéis. Com a palavra a eminente relatora. Essas questões do ECAD, que até hoje nós não chegamos a um acordo aqui, eu pelo menos vou... ECAD. Ação de cobrança contribuições para o ECAD. Há uma preliminar de ilegitimidade ativa que eu estou rejeitando, porque os direitos autorais são ECAD, né? devidos quando utilizados por terceiros. Perfeito. Termo inicial da cobrança, da data do cadastro. Juros de mora a partir da citação. Correção monetária desde o efetivo prejuízo. Multa de 10% incabível. Ausência de previsão contratual. Interrupção da transmissão até a regularização, possibilidade. Honorários advocatícios, percentual de 10% razoável. Esse é Recurso do hotel desprovido. Recurso do ECAD provido em parte, apenas no que tange ao termo inicial do juro de mora. Perfeito. Eu estou de pleno acordo com a senhora, desembargadora Maria Helena. Conhecido e provido. Desprovido do hotel. Desprovido do hotel e provido do ECAD. E afastada a preliminar. Afastada a preliminar de legitimidade do ECAD. Macro Atacadista e Luciano de Oliveira e Macro Atacadista de Tangará da Serra. Apelação é o 62 da pauta, irmão. 62. Ação de responsabilidade civil por arrombamento de veículo em estacionamento do supermercado atacadista. Representante comercial, material de trabalho e itens pessoais furtados, danos emergentes e lucros cessantes evidenciados, danos morais inocorrentes, inversão do ônus da prova em desfavor da empresa, recurso da empresa desprovido, recurso da vítima provido em parte. São 3, não se pode... Ok, deixa eu ver aqui, o final do voto, fica mais fácil. Com essas considerações, conheço de ambos os recursos, nego provimento ao apelo interposto pela Macro, dou parcial provimento ao apelo interposto por Luciano apenas para inverter o ônus da sucumbência. Perfeito. Estou de pleno acordo. Embargadora, então é da Macro desprovido, do Luciano provido em parte. 63 da pauta, Eliane Bradesco. Sou eu, 63. Deixa eu ver aqui. Este aqui é DPVAT, que eu estou apenas aplicando a tabelinha correta. Conheço de âmbito do desprovimento para em relação à seguradora, em relação à autor e seguradora, apenas mudar a tabelinha e corrigir monetariamente a partir da data do sinistro, mantendo mais os honorários de 10%. DPVAT. Então, a conclusão é essa. Banco Bradesco e Éder Bassan. Ação de consignação em pagamento, em que a conclusão do juiz foi a seguinte: julgo procedentes os pleitos articulados, de modo a tomar por maneira de sanção tutela, condenou o réu a levantar o depósito, condenou o réu a levantar o depósito, prazo de 10 dias, oficial cartório Sinop, cancelamento da verbação da propriedade do imóvel e sucumbência de R$3.000. Alega a apelante a consolidação da propriedade do imóvel em nome do apelante, vato ali revogável, falta de respeito à função social dos contratos, que no caso de uma ação de condição dos honorários seja reduzida ao patamar razoável. Aqui eu estou, eminente, conhecendo e desprovendo o contrato, anotando. Concessão de pagamento, dado conhecimento parcial do recurso suscitado, ofício, razão associada
inteligente 514.2 do CPC. Isto aí eu estou acolhendo em parte o recurso apenas. Ação fiduciária de coisa imóvel, Lei 9.514/97, purgação de demora após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, possibilidade, aplicação subsidiária do Decreto-Lei 70.166, resignação quanto ao valor dos honorários advocatícios, alegação de habitamento em cartões exorbitantes, manutenção, com observância de critérios estabelecidos no parágrafo 3º e 4º do artigo 20, 173, requisitos conhecidos em parte, desprovido. Então, eminentes partes, eu estou conhecendo e desprovendo o recurso, porque, apesar de ser alienação fiduciária, mas no caso de alienação fiduciária, mesmo depois de vencido o prazo, é possível sim o pagamento do débito, a aplicação subsidiária do Decreto-Lei 70/166. Então, eu estou, nesses aspectos, estou conhecendo e provendo em parte esse recurso. Estou conhecendo o recurso e negando, conhecendo em parte do recurso e negando-lhe provimento. É como eu voto. Pagadora Clarice, 65 da pauta. Oswaldo Xavier de Azevedo e Rodolfo Torrengui Neto e esposa. Ação renovatória. Ação renovatória em arrendamento agrícola. Há uma preliminar de nulidade que eu estou rejeitando. No mérito, contrato rural regido por normas específicas do Estatuto da Terra e seu decreto regulamentador. Termo final certo. Necessidade da notificação premonitória com antecedência de 6 meses do término. Exatamente. Inocorrência no caso. Renovação automática. Alienação do imóvel para terceiro, aplicação do artigo 92, parágrafo 5º do Estatuto da Terra, direitos e obrigações com o adquirente, recurso provido. Isso aproveu para dar o direito à renovação, porque não houve a notificação premonitória, houve a notificação posterior. Isso porque mesmo que as partes dispensem essa notificação, a lei diz que é obrigatória. Então eu estou de pleno acordo com Vossa Excelência, esmagadora Maria Helena, esmagadora Clarice, Barcelos e Banco do Brasil e Barcelos. Essa é aquela eterna questão dos honorários. É só ver quando você arrumou aí. O Barcelos, a parte é legítima, já considerando. Barcelo, aquela questão de arbitramento de honorários, tem uma preliminar de carência de ação que estou rejeitando. Pois é. Recurso de Barcelos. É para majorar, né? Parcialmente provido. Vou ler aqui o final para ficar mais fácil. Dou parcial provimento ao recurso interposto por Barcelos, Carlos e Gomes, advogados associados, para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 53.923, corrigido conforme acima declinado, ou seja, a partir do arbitramento. Por que a senhora chegou a esse valor, desembargadora? Oi? Como que a senhora chegou a esse valor? Não é só arbitramento? Deixa eu ver aqui. É que a ação, não é o valor atualizado da causa na data da sentença era de R$ 539.235. Foram 8 anos na causa, mediante a prática de várias intervenções, perfeito, petições, diligências. Quando da sentença, o Barcelos ainda era advogado. Era advogado. Estou de pleno acordo com Vossa Excelência, embargador, conhecido e desprovido. 67, sou eu, Pedro Maciel e Roberto Loureiro, por favor. Foi desprovido da Barcelos, parcialmente, né? Foi provido. Dou parcial provimento ao do Barcelos e nego provimento ao do Banco do Brasil. Ué, está faltando, meu voto é incompleto aqui. Está faltando meu voto, está faltando um pedaço do meu voto. É este aqui que eu mandei. Eu mandei cópias aos senhores
é que o magistrado de piso entendeu que ele não era terceiro. E este daqui eu mandei uma cópia do meu voto para a senhora, reconhecendo ele como terceiro. Você lembra? Você chegou a ver esse voto? Só chegou a ler esse voto meu? Eu mandei até o boneco. Falei, este aqui é um boneco, não fiz ainda o... Mas vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar esse aqui de indês. Vai lá no meu gabinete, vai para mandar o voto completo deste aqui para mim, tá? Que esse voto aqui está incompleto. Mandar o voto completo. Tá? Esse aqui eu vou deixar de indês aí, mano. Então, tá. Passo agora o julgamento do PJE, agravo de instrumento. O que aconteceu aqui, meu Deus do céu? A questão é o seguinte, se trata de uma condição de pedido de uma penhora de bem matriculado. O agravante anotou que o bem é impenhorável e o juiz não apreciou essa questão. Então, ele alega e pretende que se declare a impenhorabilidade do bem, mas como ainda não há decisão, eu estou dizendo que, tendo em vista a eleição da penalidade do bem de família para ser aviada a qualquer tempo por simples petição, o juiz do Rio deveria ter emitido juízo de valor sobre a matéria, não cabendo na instância de dirimir essa questão, etc, etc. Quer dizer, eu estou dizendo que nós não podemos decidir aqui se é ou não, sem que primeiro passe pelo crivo do juiz de primeiro grau. Por isso que eu estou provendo o recurso para que o juiz analise essa questão. Está de acordo, irmão? Desembargadora Clarice? O número 2 da pauta, sou eu também, se trata do PJE. Este aqui, eminentes partes. Agravo de instrumento proposto por Ivone Silveira em face de Jorge W. O que aconteceu? Eu estou conhecendo e negando o provimento de coisa, porque ela pretende sequestro de um bem, mas não existe prova de que esse bem... A fim de obter um sequestro, essa rede demonstra, por exemplo, que o artigo 300, ausente de prova rebosto, estava a demonstrar o fato narrado, o indeferimento da medida se impõe. Ela nota que a proprietária do veículo vendeu o bem agravado, que comprometeu a realizar pagamentos pendentes de financiamento, o agravado não vem cumprindo sua obrigação, inadimplência e coisa e tal, mas conforme anotou a juíza, isso aqui não está demonstrado nos autos a ponto de se dar uma tutela de urgência. E por esse aspecto é que eu estou conhecendo e mantendo a decisão de piso. Está de acordo, desembargador? Desembargadora Clarice? Essa questão de... Por exemplo,
antigamente não. Agravo dos instrumentos é o C, Hermes Vargas e HSBC, conhecido e desprovido. Agravo dos instrumentos são sentença coletiva preferida da ação civil pública e isentação de custas. Eu estou aqui, Menezes Pai, dizendo em meu voto que aquela ação civil pública, quando a parte vem aqui discutir isso em juízo, não, deixa eu ver se é esse aqui, peraí. Deve sim pagar as custas. Isso aí nós estamos decididos a rodo aqui, de que aquela ação civil pública que ele cobrasse os deságios da poupança, quando quer executar em outro juízo, deve sim efetuar o pagamento dos custos do processo. Então eu estou conhecendo e desprovendo esse recurso. De acordo, embargadora Mariana? Passo agora, da minha relatoria ainda, é o 8, é o processo eletrônico, é o agravante Unimed e agravante Arenir Pinheiro. 8 da pauta. O 8 da pauta, a juíza deu a liminar, deu tutela de urgência. E o que acontece aqui? Qual que é a doença? Não, ela suspendeu o atendimento da autora. E as provas dos autos em cognição sumária são aptos a demonstrar que a pretensão esposada na ação de consignação em pagamento do valor mensal de R$ 641,31 tem certo suporte jurídico. Em face disso, se ela está consignando o mesmo valor que ela acha devido naquele contrato, não pode ela suspender o atendimento. Até porque, se a Unimed sair vencedora, levanta-se o valor depositado a menor e executa-se o remanescente. Certo é que ela não pode suspender o tratamento, o atendimento, por isso que eu estou conhecendo e desprovendo esse recurso. De acordo, embargadora Mariana? Desacordo, embargador? Você quer estar aguardando o voto? Só falta isso? Não, ele está aguardando o voto. Tá. Passo agora o agravo, é o 10 da pauta, Banco do Brasil, agravante Rosiron e agravado Banco do Brasil, PJE. Recurso conhecido e desprovido. Recurso de agravamento, execução de sentença coletiva. É a mesma situação, pagamento de custos, irmão. Então eu estou desprovendo, mandando recolher os custos do processo. Passo agora ao número 12 da pauta. Este aqui é a GCO do Brasil, Comércio e Carlos Cardoso. O que aconteceu neste caso, é que o cidadão, o seu Carlos Antônio Cardoso, a exemplo dos carros da Chevrolet, esse cidadão adquiriu um trator. E esse trator, quando colocado no campo, não funcionou de espécie alguma. É um trator agrícola MF, série tal, etc. O que a antecipação de tutela? Mandou que se entregasse um outro veículo, um outro trator similar, até que fosse resolvida essa perlenga. E eu, analisando a questão, eu estou mantendo essa decisão. Dizendo... o juiz mandou dar, ele agravou. Ele agravou e eu estou... A empresa agravou. E eu estou dizendo que não. Tem sim, prazo de 5 dias, entregando maquinário similar. As razões recursais aqui
O que acontece? Ela comprou o trator com menos de um mês da saída solicitada de consumo anormal de óleo lubrificante. Em razão, consumo anormal de óleo lubrificante significa que o motor está fundido, está gastando muito óleo, está queimando óleo, com menos de 30 dias. Então tem que entregar outro trator até que resolva essa perlenga ao agricultor. Está chegando Passo agora ao 13 do PJE. Agravante: Chentura Indústria Química do Brasil Limitada. E agravado Marilson Rosseto. A questão aqui, já vi, tem 3 emendas. Uma emenda do Casalberto, uma minha. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Aquela questão, eu estou conhecendo e desprovendo recurso. Em se tratando de rescisão contratual acumulada com reintegração de posse, a tutela de urgência não pode ser diferida enquanto não rescindido o contrato de promessa de cumprimento do imóvel celebrado entre as partes e houver estabelecido o status quo ante. Quer dizer, enquanto não discutir, enquanto não resolver a rescisão contratual, não pode antecipar a prestação judicial e entregar a posse do bem ao agravando. Estou conhecendo e desprovendo esse recurso, ministro. De acordo. Passo agora ao 14, Unimed e Juscelene. Também essa aqui, deixa eu ver qual que é a doença da cidadã aqui. É realização de terapia pediaçuíte no paciente Felipe Leôncio Guimarães, nos termos da prescrição médica. Há uma prescrição médica e a Unimed se nega a cumprir essa prescrição médica. E eu estou conhecendo e provendo e mantendo esse recurso, porque tem decisão aqui do Dirceu, do desembargador Rubens, porque o plano de saúde não é para discutir o que não deve fazer com o paciente. O plano de saúde tem que cumprir, sim, a determinação de médico, ou mais se resolve em perdas e danos. Dessa forma, eu estou mantendo a decisão do juiz que concedeu tutela de urgência. Até porque tutela de urgência porque se trata de questão de saúde. Eu estou conhecendo e desprovendo do recurso. Qual que é o procedimento que você tem? Pois é, esse procedimento, ele diz que demonstrar a possibilidade de urgente tratamento profissional médico com investigação garantia a saúde do paciente. Deixa eu ver qual que é o procedimento. Pois é. Deferiu a decisão de tutela para determinar que a rede Unimed, no prazo em prorrogado de 30 dias, adote as providências necessárias à realização da terapia pediaçuíte no paciente Leôncio da Rua de Guimarães, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de 1.000. Agravante pugna, decisão sobre estamento de decisão. Requer a reforma de decisão por reconhecer a inexistência dos requisitos autorizadores. Aí eu botei aqui, trata-se de obrigação de fazer por Felipe, proposta através de sua genitora em face da Unimed. Alega que a menor apresenta quadro clínico de paralisia cerebral. Esse que é a terapia pediaçuíte. É paralisia cerebral. Tratamento intensivo para indivíduo com distúrbio neurológico como paralisia cerebral. Solicitou a Unimed, a Unimed diz que não está dentro dos procedimentos regulados pela Agência Nacional de Saúde. E por esse aspecto negou. Só que os tratamentos não está mas está no CONSUL, na resolução do Conselho de Saúde Suplementar, sendo denominado terapia pediaçuíte, que não se encontra na resolução 385, essa resolução atualizou o rol de procedimentos do evento de saúde. Então, se não está naquela, mas está nessa da Consul. E por faz ou por nefas, a questão é de saúde, eu prefiro dar a liminar para que a seguradora faça esse tratamento e depois resolva-se em perdas e danos. Eu queria saber se
A tese era de exclusão expressa no contrato. Não é exclusão expressa no contrato. É aquela questão. Essa aí é aquela questão. Por exemplo, hoje, eu discordo. Pois é. Agravo de instrumento em ação declaratória de inexigibilidade de débito, de obrigação de fazer indeferimento da tutela de urgência, ausência dos requisitos, decisão mantida, recurso desprovido. Não, eu estou no processo errado, desculpe. Estou no 18, é o 15, né? Desculpe, empolguei. 15. Também é desprovido, só que o assunto é outro. Ação declaratória de inexigibilidade, ausência dos requisitos do artigo 300, Código de Processo Civil, decisão mantida, recurso desprovido. Também já querem se liberar de todas as consequências. Mas está de novo no 18, o que é isso? Ai, ai, ai. Esse aqui é o 15, né? Peraí. Eu estou de acordo. 15. Agora você entra no jogo 16. Mateus Recalde Camargo e Porto Seguro. É seguradora, né? Deve ser DPVAT. 16. Não. É seguro. É seguro DPVAT. Falta de necessidade de prévio requerimento administrativo. Requerimento realizado, ausência de resposta da seguradora em tempo razoável, ajuizamento da ação, possibilidade, recurso provido. Negação tácita, estou dependendo da coisa, conhecido e provido. Maria José de Oliveira e Banco Rodoviário. Esse é o 17, né? Agora é o 18, tá certo. Esse que é aquele que é desprovido. Não, esse aqui é caso de indicação médica também, plano de saúde. Agravo de instrumento, ação de obrigação de fazer. Aparece um número aqui e aparece outro ali. Esse é o da 17 ou 18? 18. Mas a gente tem que se adaptar, né? Não adianta. A gente apanha um pouco, mas vai indo. Agravo de instrumento em ação declaratória, liminar indeferida, averbação da ação na matrícula do imóvel, possibilidade, ausência de lesão a direito, proteção a terceiros de boa-fé, recurso provido, 18º. Provido, 18. Porque o juiz indeferiu a anotação à margem da matrícula, a existência da ação. Deve ser esse banco rodoviário deve ser imóvel, né? É. Eles estão discutindo a inexigibilidade, ela entrou com uma declaratória para provar que ela não deve o que eles estão cobrando. Passo ao 19 da pauta.
Agora sim. Ação de busca e apreensão não tem suprimento certo e determinado. Aqui a questão é a seguinte. Vamos ver o juiz, naquela ação naquela ação de busca e apreensão de bem guarnecido com ação fiduciária, naquela ação de busca de guarnecido com ação fiduciária, o que se faz é a consolidação da propriedade em favor da autora. E o juiz foi mais, consolidou e rescindiu o contrato. Ora, se ele consolida a posse e rescinde o contrato, a parte fala que essa rescisão do contrato é extra-petita, e realmente é extra-petita. Ele não poderia rescindir o contrato. Para mim, eu acho que a sentença que julga a pretensão de Bolsonaro só consolida a posse. Não tem o condão de rescindir o contrato, que permanece produzindo direitos e obrigações entre as partes. Esses direitos e obrigações é para a cobrança de eventuais valores. Então, por esse aspecto, estou conhecendo, dando provimento apenas para decotar da sentença a parte que impõe a rescisão do contrato. Não é caso de anular. Está de acordo, desembargador? Então, conhecido e provido parcialmente. O meu processo não veio de lá ainda? Já. Ah, tá. 20. Banco Itaú e Evanil Moteiro. Conhecido e desprovido. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. É apelação? Não. É apelação, é. Esse discurso financeiro não se aplica à remuneração do juros, não se aplica à limitação do juros, bem como sua capitalização é amplamente admitida, se expressamente pactuado. Na hipótese do contrato, não foi juntado nos autos razão pela qual queda prejudicada a análise quanto à pactuação dos encargos, devendo ser mantida a inadmissão da cobrança. A ausência de juntado do contrato nos atos gera impossibilidade de verificação dos juros remuneratórios cobrados, de modo que deve ser fixado segundo a taxa de mercado nas operações em espécie, precedência do STJ. Afastada a capitalização, o recalque do saldo do cheque especial deve observar a taxa de mercado de juros remuneratórios na forma mensal, devendo ainda observar a taxa fixada na sentença. Havendo pagamento indevido, é imperiosa a repetição apenas de forma simples. Esse é o resumo da ópera. Eu estou conhecendo e desprovendo o recurso. Pronto. 21. Monitória. Intimação para emendar inicial não atendida. Sentença de extinção do processo 485, de necessidade de intimação pessoal. Aqui o juiz mandou emendar, o advogado não emendou, o juiz distinguiu e está dizendo que necessita da intimação pessoal. Não necessita porque não é a parte que vai emendar, e sim o advogado. Eu estou conhecendo e desprovendo o recurso. De acordo? Pronto. Passo agora ao 23. Lindomar Farias e Banco do Brasil. Deixa eu ver o que eu fiz nisso aqui, meu Deus do céu. Eu estou conhecendo em paz, dizendo, não basta a manifestação eu estou desprovendo o recurso, porque na realidade não basta manifestar o fundamento deve recorrente, porque na forma específica, fundamento de decisão invocando razões de fato e sobre a violação do princípio da dialeticidade. Eu não estou acolhendo o recurso, eu não, aqui acho que aqui está alguma coisa errada. Está vendo? Capaz de viabilidade da alteração da diante, manter a decisão.
E outra coisa, a petição recursória de afastar a determinação de emenda inicial pela correção do valor da causa não encontra no rol taxativo do cabimento do agravo do instrumento. Então, neste caso aqui, eu, na realidade, aqui eu não estou conhecendo do recurso. Não conheço. Não conheço. Pronto. Passo agora ao 24 da pauta. Itaú e Pegorário Comércio de Derivados de Petróleo. O juiz deferiu liminarmente a suspensão da exigência de caução, onde figura como parte contrária a Pegorário Comércio de Derivados de Petróleo. Alega que possui condições de prestar calção exigida e até mesmo pelo valor de que declara não dever. O agravante. Banco. Que prestada a prestação de calção exigida pelo juiz, a qual não seria capaz de atrapalhar as atividades do agravado. Caso seja declarado por sentença a inexistência de débitos, levará no mandamento da quantia calcionada. Em resumo, a juíza deferiu a exigência da caução. No caso em apreço, eu também estou entendendo. A única questão agradecida é a caução. Mas o que a juíza decidiu é tão somente suspensão dos efeitos do protesto. Ora, a suspensão dos efeitos de protesto pode ser restabelecida a qualquer momento. Não há prejuízo material para o banco que precisa prestar caução para suspender os efeitos do protesto. Por isso, eu estou conhecendo e negando o provimento. A qualquer momento, esse protesto volta. Qual que seria o prejuízo da instituição financeira se ele sai vencedor e o protesto retorne? Nenhum. Então, não há possibilidade, não há necessidade de caução. Eu mantenho a decisão de piso por esses argumentos. Eu anotei, a dispensar de execução idônea para cada concessão de tutela, nome de cadastro negativo na adimplente, quando o caso dos autos apontar pela possibilidade da medida. Então, eu acho que não precisa de caução. Mandadora, mano. Agora nós voltamos ao 41 da pauta. 67. Ao 67 da pauta. Este aqui, ministro, é uma situação. Eu mandei cópia do meu voto a Vossas Excelências na íntegra. Vê se Vossas Excelências ali. O Pedro dos Santos, o Pedro dos Santos Maciel, sofreu os efeitos da coisa julgada. Lembrou? O Pedro Santos Maciel sofreu os efeitos da coisa julgada. Por quê? Deixa eu ver se é isso mesmo. Sofreu os efeitos da coisa julgada porque a juíza de piso tomou a seguinte medida. Olha só o que a juíza de piso fez. Foi feita uma ação de interdito proibitório. Olha a situação, o tamanho que nós deparamos. Foi feito o interdito proibitório. Foi citado apenas uma pessoa que se diz líder do movimento. Olha só. Aí comparece o advogado e aquela parte na audiência de justificação. Dispensou-se a audiência de justificação. Aquele que foi citado reconheceu o direito da autora. E a juíza de plano já deu uma sentença meritória na ação de interdito proibitório. Acontece que o Pedro Maciel entrou com embargo de terceiro e a juíza não considerou ele terceiro porque na petição contava e outros possíveis que se encontravam no imóvel. Então ela encaixou o Pedro como se fosse outros possíveis. Então, outros possíveis, então ele não é terceiro. Só que,
além de ser uma questão que não comprova de que o Pedro Maciel invadiu aquela propriedade, existem documentos que comprovam que a propriedade dele é outra, não aquela atingida por essa fazenda Timbozal. Então, eu mandei cópia desse voto para a senhora, mandei para a senhora também, que eu que fiz. Então, o que acontece? Ela diz que não é, ela é parte, não é terceiro, porque ele estava no bolo daquele. Mas foi citado um. E um compareceu em nome de nem sei se tem fulano de tal, Benedito de tal e outros. Como que vai dar validade a essa citação a uma pessoa que demonstra, através de um contrato, que tem um contrato de que ele comprou a posse, de um mapa descritivo da área que não prova que é dentro daquela fazenda. Então, a minha decisão aqui é só uma: não acatar a coisa julgada em relação ao Pedro Antônio Maciel e determinar, sim, que ele, na condição de terceiro, defenda a sua propriedade lá. Só possibilitar a ele... Eu anotei assim: para propor e contestar a ação processual, é necessário ter interesse e legitimidade, situação que não impede a necessidade de prova inequívoca e sim tão somente tendo demonstração de ter o direito perseguido. O terceiro pode opor resistência à questão judicial com base na posse, demonstrado nos autos aspectos em relação à possível posse injusta do embargante, desencontro em relação à locação do imóvel, a ação de embargo de terceiro deve prosseguir em relação ao mérito almejado. O feito não pode ser extinto sem julgamento do mérito ao fato de que existe boletim de ocorrência policial dando conta de que o embargante é suposto invasor da área quando o registro é posterior à data em que está na região, exercendo posse em imóvel diverso daquele noticiado à autoridade processual, e sobretudo porque não figurou como parte em processo possessório promovido pelo embargado em face de terceiro. Anula-se a sentença para reconhecer a legitimidade do terceiro embargante em face da existência de provas necessárias. É necessária a impossibilidade de aplicação do artigo parágrafo 3º do artigo 515 CPC. Quer dizer, eu já não poderia julgar de plano porque a juíza indiferiu por legitimidade de parte. Aqui é uma questão que, sinceramente, eu nunca tinha visto isso na minha vida. O cidadão comparece no terceiro, ele entra com uma ação contra A, B e C, na justificação a parte, não, a terra é sua, pode homologar a certeza. E ela... Então, ele tem sim o direito de discutir sua posse como terceiro. Eu mandei uma cópia do meu voto a Vossa Excelência e a Vossa Excelência. Tenho certeza absoluta. Eu recebi essa que Vossa Excelência tirou de pauta 23 a pedido do advogado. Qual que é essa aqui, né? O 23 da pauta. Ah, essa aqui é o... Esse aqui é direito de pauta? Era a pedido do advogado. O advogado está escrito aqui, ó, são despachos. Ah, eu retirei de pauta, mas nós não podemos julgar esse, porque nesse aqui está a desembargadora Ilza. Mas esse aqui, mas o voto é este. Mas também o advogado atravessou a petição. Mas meu voto é este, eu retirei de pauta só para complicar uma dúvida. Eu quero ver alguma história. Vê esse voto, vê com a história da carrochinha aí. Primeiro.